treino do Flamengo em Lima. Equipe F na área, meu caro rubro-negro. Tô com um corte do Equipe F com essas últimas do nosso Mengão, beleza? O crédito de imagem, o link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e já deixa seu like porque me ajuda. Bora lá para as informações. William Tavares e Oswaldo Pascoal, direto de Lima. Faça você as honras da casa. Mas assim, é verdade, os convidados aqui somos nós, né, Pascoal? Porque o dono da casa mesmo é o Paulo Autor. A gente estava dando dica gastronômica aqui, conversando com a gente, falando do trânsito aqui em Lima e tudo. E o homem é o dono da casa. O homem hoje é o treinador do Sporting Cristal. Fala assim... Um abraço pra você, André Plihal, só pra ver como é que ele vai se sentir. Um abraço, tricolor. Gigante autor. Como é que ficou o homem aí? Como é que ficou o homem aí, Zé Elias? Todo arrepiado. Todo arrepiado. Pelinho de pato, assim, ó. Emocionado. É melhor. Sensacional, sensacional. A cidade mudou mesmo, todo o panorama, né? Com a chegada de tantos torcedores do Flamengo, tantos torcedores do Palmeiras, eu acho que mais do Flamengo, né? Porque a cidade onde você anda, aí você vê, acho que tem uma proporção hoje, Paulo, entre 80 a 20. Ou tem mais torcedores do Flamengo, mas muito mais 70, torcedores. 30, 80, 20, mais ou menos por aí. Caminha por aí. É uma cidade que é receptiva, um povo educado, um povo que recebe bem. E como é que você está percebendo toda essa movimentação aqui, já pensando em Libertadores? O povo peruano é um povo alegre, muito animado, adora bailar. A culinária é excelente, inclusive num restaurante que eu estive, que eu costumo estar por lá, e para sexta-feira pensei em passar, eu falo, mira, para 120 brasileiros já está fechado, não tem mais para nada. Então, mas é um clima excelente, né? E eu espero que seja, acima de tudo, um grande jogo e que se tenha paz nas arquibancadas, né? Que possam se respeitar, a rivalidade saudável é fundamental sempre. Mas que não passe disso, né? Até porque estamos em outro país e isso deve ser levado em conta. Então eu acredito muito que os torcedores do Flamengo e do Palmeiras passarão uma imagem do futebol brasileiro, porque costumo dizer sempre que os verdadeiros protagonistas desse fenômeno do futebol são jogadores e torcedores, né? Essa reciprocidade que existe em qualquer jogo, para o bem ou para o mal, é que faz com que o futebol seja a paixão que é no mundo todo. Autori, a gente tem falado, desde quando se concretizou essa decisão entre Palmeiras e Flamengo, que essa possivelmente é a maior final brasileira de todos os tempos. Você viveu uma final brasileira, né, contra o Atlético Paranaense, São Paulo Atlético Paranaense. Aí no ano seguinte tivemos São Paulo Internacional, já tivemos Botafogo e Atlético, já tivemos o próprio Palmeiras e Flamengo, recente até, mas num outro momento as duas equipes ainda em crescimento, hoje já mais consolidadas, estabilizadas. Você concorda com isso? Que a gente vai ter aqui em Lima, no próximo sábado, a maior final brasileira de todos os tempos, por tudo que envolve essas duas equipes? Eu acho que ambos os clubes cresceram em termos de gestão de maneira evidente, né, nos últimos anos. E com isso tem a possibilidade de construir equipes como ambos têm, nesse momento tem, com jogadores de altíssimo nível, com nível competitivo alto, muito alto. Isso ficou evidente aí também, né, nesse Mundial. Acho que as equipes brasileiras tiveram um rendimento que foi extremamente surpreendente, apreciado pelo mundo do futebol, né? Entender que somos capazes de ter um nível competitivo dentro do nosso contexto tão alto quanto aqueles que costumamos ver de fora, especialmente na Premier League. Então acho que o momento de ambos os clubes é muito, muito bom e de repente isso potencializa essa final, né, de uma maneira muito clara. Esperamos que seja um grande jogo, duas equipes que têm estilos um pouco distintos de jogar. Eu não sei o que é melhor no futebol, eu sei e vejo ao longo dos anos
anos aí, profissionais, equipes vitoriosas que interpretam o futebol de distintas maneiras. Não tem errado, só tem formas diferentes. Exatamente, cara. Então não sei o que é melhor nisso quando se fala em o que é melhor em termos de ideia de jogo, de sistema. Eu sei que todos são vitoriosos, né? Por exemplo, já atingiram momentos importantes aí com vitória, e por isso há que se respeitar essa diversidade. A gente fala tanto em diversidade, o respeito à diversidade na nossa vida, nos dias de hoje, que é importante também que isso seja plasmado aí no futebol, ou seja, o importante é o nível competitivo, que consigam interpretar bem a ideia de jogo dos dois treinadores. Não tem certo nem errado, que a gente falou, tem formas diferentes, mas qual te agrada mais, do Flamengo ou do Palmeiras? É o seguinte, o Abel foi jogador comigo no Vitória de Guimarães, né? O Felipe é um grande amigo também. Acho até que no início do Abel aqui, e depois ele se adaptou mais ao futebol brasileiro e encontrou uma fórmula diferente de jogar. Eu sou mais adepto a um jogo zonal, ou seja, uma marcação zonal com pressão na bola, óbvio, mas com uma ideia de zona mais clara do que essas perseguições individuais. Eu me identifico mais com isso. Você falou do Abel. O Abel tem muito de colocar esse time um pouco mais enérgico dentro de campo, digamos assim, né? Um time que marca perto e não dá muito espaço para o adversário. Como ele fala, eu quero meus 25 minutos. O que são os 25 minutos do Abel? A pressão na bola, a pressão na saída de bola. Sim. E o Flamengo se mostra um pouco incomodado quando isso acontece. Do outro lado... Só aconteceu no Campeonato Brasileiro, no 3-2. Exatamente. Do outro lado, o Flamengo tem o estilo de jogo diferente. Porque pro Flamengo não basta só ganhar. Tem que ganhar e jogar bem. Tem que dar espetáculo. O torcedor do Flamengo cobra isso, né? E o Flamengo tem essa vertente de poder dar espetáculo com jogadores como a Arrascaeta, espetacular, com o Jorginho. Tem tantos jogadores que podem fazer a diferença no time do Flamengo que a gente enxerga um outro tipo de jogo. Por uma decisão, conhecendo os dois, o Abel, que você conhece o estilo europeu, e o Felipe, que também é formado no futebol europeu, de uma maneira geral, sai muito cedo do Figueirense para a Holanda e depois vai para o futebol espanhol. Eles trazem isso da memória do futebol europeu para uma decisão de Libertadores, Paulo? Eu acho que ambos vivem o futebol de uma maneira muito, muito apaixonada, né? São detalhistas ao extremo, por isso que os fazem ser vitoriosos da maneira como estão ser. O que o Abel ganhou aí é algo, né, que tem que se tirar. 10 títulos em 5 anos. Não é. Isso aí, por vezes eu acho que eles se esquecem disso, né? E o Felipe está indo nessa cena aí, novo. O Felipe não perdeu nenhuma final que participou até agora. Pois é. O Felipe tem um Carioca, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, praticamente já tem um brasileiro aí encaminhado e pode pintar Libertadores. Isso em pouquinho mais de um ano de trabalho no Flamengo. Então, acho que o atrativo do jogo vai ser exatamente isso, né? Detalhistas como são, estrategas como são, podem potencializar ao máximo esse jogo. Acho que é uma linda oportunidade de futebol brasileiro, uma vez mais, para o mundo. Dar uma ideia daquilo que é a sua realidade competitiva, e nesse aspecto nós crescemos demais, há que entender isso, mas sempre com a ideia da qualidade de jogo, né? No primeiro ano, se eu não estiver enganado, não estava no Brasil, mas o Abel propunha um jogo um pouco distinto, né? Era mais reativo. Sim. Tava começando, estava entendendo ali aquele Palmeiras, ainda foi isso. Depois ele fez mais, entendeu ali como poderia aportar qualidade e competitividade à equipe. Passou uma equipe que entra com mais ajustes ali. Eu prefiro não falar em marcação individual, prefiro falar em ajustes aí de marcação, dependendo da onde está a bola, na zona da bola, e obteve resultados extraordinários. Então, creio que vai ser uma grande oportunidade para se passar aquilo que o futebol brasileiro pode ser em termos de produto para o mundo, né? Que eu acho que é algo que nós precisamos ter mais atenção e cuidado. Nós, que digo, responsáveis pelo futebol brasileiro. Mas para acompanhar a atividade do Flamengo, o treino do Flamengo, é o nosso Mendel Bidlovski. Muito boa tarde, Capitão América!
Boa tarde, Perral. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Perral. Tô aqui em frente à Videna de San Luis, que é o campo, o centro de treinamentos da seleção peruana. Fica numa região mais simples aqui de Lima. O time do Flamengo, neste momento, realiza o primeiro treino aqui em solo peruano neste estádio. É um estádio que tem um muro, que é conhecido pela gente como Muro Jorge Jesus, porque é o seguinte, atrás deste muro aqui, quem mora em umas casas que ficam mais altas conseguem observar o treino. Então, subiram um outro muro ali atrás para o pessoal não conseguir observar o treino. O Jorge Jesus pediu isso em 2019, quando o Flamengo treinou aqui também para a final da Libertadores. O muro ficou. Só que está acontecendo agora os Jogos Bolivarianos, aqui também nesse complexo. Então, alguns torcedores do Flamengo estão aproveitando este torneio para ver se conseguem, em algum ponto ali também, observar o treino do Flamengo. A gente está aqui do lado de fora, o treino é fechado para a imprensa, completamente fechado para a imprensa, sem imagens da imprensa, esse treinamento do Flamengo. Também não teremos entrevistas do Flamengo hoje para os jornalistas. Bom, informação importante, Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, jogo contra o Palmeiras. 10 dias depois, ele passou por uma infiltração, jogou na segunda partida da semifinal contra o Racing, jogou os 90 minutos, esteve em campo, depois do jogo caiu nas lágrimas, né, com a classificação do Flamengo. Ele que fez um esforço muito grande, treinamento em 2 períodos, montou uma estrutura em casa para estar à disposição para essa partida. E desde essa partida, dessa segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing, o Léo Ortiz tem feito um tratamento neste tornozelo. Ele voltou aos treinos na segunda-feira, tem feito todo esse tratamento especial também para estar à disposição nessa partida contra o Palmeiras. A informação que a gente tem, nossa apuração, é que ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. A gente não sabe se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas, pelo fato de não ter jogado desde essa partida contra o Racing, esse longo tempo que ele não esteve em campo, também o curto tempo de treinamento para essa partida contra o Palmeiras, mas está liberado. A gente observou também na saída do time do Flamengo para o treino, na caminhada, né, entre o hotel e o ônibus, ele caminhando normalmente. O Pedro, com a proteção no braço, ele teve, né, essa fratura no braço, também teve um problema na coxa, está vetado para a partida. O Plata está suspenso. Os dois estão aqui no Peru acompanhando a delegação, mas o Bruno Henrique desponta, claro, como o principal jogador para ocupar essa vaga no comando de ataque do Flamengo, também pelo que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol de empate no finalzinho, essa boa fase do Bruno Henrique. Aí fica a dúvida também dos outros jogadores que jogam lá na frente, porque o meio campo é Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida dos outros 2 jogadores que jogam pelos lados. Temos o Everton Cebolinha, que está jogando bem, pode jogar entre os titulares, assim como o Carrascal, mas também tem o Luiz Araújo, o Samuel Lino, jogadores que podem também fazer essa função. Felipe Luiz está montando o time dele nesse mistério, nesse treinamento aqui, já pensando, claro, nessa partida contra o Palmeiras. Essa informação a gente não tem ainda quem que vai jogar, como será o time do Flamengo lá no ataque, e tem essa dúvida em relação ao Léo Ortiz, se joga o Danilo, começa o jogo contra o Palmeiras, ou se o Léo Ortiz também começa essa partida. Muitos torcedores do Flamengo, a gente acompanha aqui pela cidade de Lima, muitos torcedores estiveram ontem no hotel do Flamengo, recepcionando o time do Flamengo na chegada aqui na capital peruana, fizeram uma festa muito grande, realmente centenas de torcedores, uma festa muito bonita na recepção e também hoje, também na saída do time até o estádio também, para esse treinamento, muitos torcedores também no hotel, alguns torcedores, como disse, circulando aqui a área do centro de treinamento. É o Flamengo nessa preparação para a decisão da Conmebol Libertadores. Plihal. Tá. Vamos agora voltar a Lima. O Pascoalzinho é malandro velho. Pascoalzinho é dos poucos jornalistas nessa decisão que tá bem com os 2 lados. Ele fica com aquele papinho incomparável. Aí, ele chega no lado verde, é respeitado. Respeitado profissionalmente e também porque ele é um sujeito extremamente simpático. E no lado rubro-negro, ele é mais do que respeitado, adorado. Tietado foi hoje aí. Não é, Pascoalzinho? Temos imagens
provas disso. Plihal, Então, o Pascoalzinho tá enorme aqui, tá? Peito estufado aqui. Ele tá tirando mais foto do que o Arrascaeta, do que o jogador do Flamengo, do Palmeiras. Ainda bem que vocês aqui. me conhecem, e o Paulo me conhece há muito tempo, sabe que para mim é uma grande alegria, né? Você separado na rua e separado quando você pode atender o torcedor. E eu faço questão de tirar foto com todo mundo, porque eu acho que é um respeito que eu devo ao torcedor, porque eles nos recebem todo dia em casa. Então, o dia que eu posso estar ao lado deles e tirar uma foto, eu faço com muita alegria. Hoje eu sei que eu dei trabalho pro pessoal, que o pessoal teve que me buscar algumas vezes para fazer a entrada, porque eu realmente fui atender as pessoas, e eu fico muito feliz com isso, né? Eu sei que já fiz algumas finais de Libertadores, mas eu quero só pontuar o seguinte: para mim essa não é a maior final da Libertadores entre brasileiros. Para mim essa é a maior final da Libertadores. Então, esse era outro ponto que eu queria chegar, porque eu vou devagarzinho. Primeiro eu falei a final brasileira. A maior final da Libertadores. A gente teve um River e Boca. Teve o River e Boca, naquelas circunstâncias. Uma briga total, pedra no ônibus do Boca, o jogo vai parar na Espanha. Isso significa que nós sul-americanos, não temos capacidade de fazer a gestão de um jogo. Acho que ali tem uma mácula naquela final. Eu acho assim, por ter sido. Se você for no River e você esteve lá recentemente, você vê que eles têm uma faixa. A maior conquista de todas é a Libertadores diante do Boca. Eles intitulam assim. Como é que você enquadra essa final, Paulo? A de depois da manhã? Já falamos aqui, acho que é assim, até pelo momento, a grandiosidade que os dois clubes hoje sempre foram, cara, mas eu digo em termos de gestão, né, cara, na capacidade financeira e econômica de poder fazer investimentos aí a nível de Europa, né? Então... Os dois maiores da América do Sul hoje, nesse poder econômico, na montagem de elenco? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. O que dá para fazer num curto espaço de tempo? Primeiro o seguinte... Eles jogaram na terça. Felipe Luiz falou assim: agora eu vou pensar na final. É assim mesmo? Ou quando você se classifica para a final, você já começa a projetar, você já começa a planejar? E segundo, o que fazer nesse curto espaço de tempo? Tem como fazer alguma grande mudança, montar alguma grande surpresa? Ou o que foi feito até ali é mais uma questão mental mesmo que você tem que trabalhar pensando na decisão? É por aí. Eu acho que não há... Em relação a pouco tempo, acho que todos os treinadores, né, no mundo hoje não tem tempo para trabalhar. A quantidade de jogos é enorme, tanto é que a FIFPro já começa a pensar em relação a salvaguardar um pouco a integridade dos jogadores. Isso é um tema que no futuro aí próximo vai ser bastante debatido. Então não há tempo realmente, e o que você falou para mim é claro, você não tem como você classificado para a final não pensar na final, não tem como. Qual seria... Manda ver. Vem bomba. A missão mais desafiadora? Enfrentar o Palmeiras do Abel ou o Flamengo do Felipe Luiz? Paulo? Isso é pesadelo. Nas circunstâncias atuais em que eu estou, isso é um pesadelo. Deixa o velho tranquilo aqui. Imagina, Libertadores ano que vem, Sporting Cristal lá, e aí você tem pela frente ou Palmeiras ou Flamengo. E aí? Aí abrir o peito e encarar, né, cara? O que vai sair disso, só Deus sabe. Teu time hoje encaixa melhor com qual dos dois? Estamos tentando aqui, Plegal, vamos lá. Meu time ali não tem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que você nos traz agora? Membelino, já botou até um casaquinho, deve ter caído um pouquinho a temperatura em Lima. É isso mesmo, Plihal, já deixamos La Videna de San Luis, o centro de treinamentos da seleção peruana, onde o Flamengo ainda faz o treinamento lá, a reta final do primeiro treino aqui em território peruano para a final da Libertadores. A gente veio de van, e aliás, não é fácil não, era mais fácil vir a pé, porque o trânsito aqui é uma guerra, Pel, mas a gente chegou aqui, estamos de volta à concentração do Flamengo, o hotel que serve de concentração do Flamengo. Daqui a pouco o
Flamengo retorna para cá, a gente vai registrar também a chegada do Flamengo, a delegação do Flamengo depois desse treino. Repetindo a informação, Léo Ortiz vem tratando desse problema no tornozelo, voltou aos treinamentos na segunda-feira, está liberado pelo departamento médico para essa partida contra o Palmeiras. A gente ainda não sabe se ele começa entre os titulares ou começa no banco, aí o Danilo começaria entre os titulares, mas o fato é que ele está liberado pelo departamento médico para essa partida. Tem outras questões no time do Felipe Luiz, né, na frente, se vai jogar o Everton Cebolinha, se vai jogar o Carrascal, mas são detalhes que o Felipe Luiz vai montando a equipe para essa decisão da Conmebol Libertadores. Eu até dizia na são lá em frente ao CT da seleção peruana, que alguns torcedores do Flamengo estavam ali rondando, porque está acontecendo jogos bolivarianos no mesmo complexo. Eles queriam aproveitar essa movimentação para tentar observar um pouquinho do treinamento, mas passaram para a gente a informação que todo mundo está com a camisa do Flamengo, foi expulso de lá, não deixaram eles entrar. Então, realmente, o Flamengo fazendo esse treinamento fechado para a imprensa, fechado para os torcedores na preparação para essa partida. Alguns torcedores já estão aqui, ó. A gente vai chamar eles, já estão de volta aqui também, já estão em frente ao hotel do Flamengo, já aguardando o time do Flamengo chegar aqui para ter esse contato próximo com os jogadores do Flamengo. A gente entrevistava a Leila Pereira e o pessoal fez uma pergunta para ela se esse título, se essa final, esse título seria o mais saboroso dos últimos anos. Pergunto para vocês também, para os torcedores do Flamengo. Foram muitos títulos nos últimos anos, mas por todo esse contexto, essa decisão com o Palmeiras, essa final, seria o título mais saboroso dessa era tão vitoriosa do Flamengo? É saboroso. Qualquer vitória em cima do Palmeiras é saborosa, mas agora que eles estão nos devendo, eles nos devem, né? 2021. Então agora não é só ganhar a Libertadores, é uma vingança. Vingança programada. Tem esse caráter de revanche, né? Exatamente. A revanche é uma vingança programada do Flamengo agora em cima do Palmeiras. E o clima aqui em Lima, como que você tem sentido o clima para essa decisão, a atmosfera com a torcida do Flamengo? Como que tá o clima aqui na cidade? Com certeza aqui o clima tá muito mais pro Flamengo, assim, não tem... É muito difícil de ver palmeirense na rua, assim, no shopping, em qualquer local, assim, todo peruano ali tá falando do Flamengo, então o clima tá bastante favorável aqui pro Flamengo. Você falou da outra decisão, Andrés Pereira agora tá do outro lado. Com todo respeito, mas que mensagem você mandaria pro Andrés Pereira, ex-jogador do seu clube, na véspera dessa decisão? Olha, o Andrés Pereira, ele joga muita bola, foi uma infelicidade que aconteceu em 2021, mas a torcida não perdoa, né? A torcida como um todo não perdoa, mas eu espero que ele faça um grande jogo a favor do Flamengo. É isso que eu espero. E você tem alguma mensagem também? Que eu vi que você estava aí pensando. Não, com certeza, ele tá devendo aí, desde 2021 ele tá com certeza devendo aí e com certeza ele vai pagar e vai entregar um gol pra nós aí. E vocês já chegaram quando aqui em Lima? Chegamos quarta-feira. Quarta-feira. Então, na expectativa aqui para ter esse contato com os jogadores do Flamengo, o que você está sentindo para essa decisão? Você acha que o Flamengo tem que ir para cima do Palmeiras, tem que aguardar o Palmeiras? Como tem que ser a postura do Flamengo para essa partida? O jogo é complicado, né? A gente sabe que é complicado, mas a postura tem que... Eu acho que se o Flamengo fizer o jogo que ele sabe fazer, eu acho que vai fazer um grande jogo. A gente tá confiante. Para você, quem que vai ser o herói? O jogador da final da Libertadores aqui em Lima? O herói vai ser o Arrascaeta. Vai ser o Arrascaeta, o Jorginho e o Bruno Henrique. E lá na frente tem que jogar quem? Bruno Henrique, tem que jogar o Cebolinha, o Carrascal, o Lino, o Luiz Araújo. Como você montaria aquele trio lá na frente? Olha, o trio, pra mim, tinha que ser o Arrascaeta, Bruno Henrique e o Pedro. O Pedro vai ser só um milagre. Mas eu tô torcendo pra ele jogar, né? Seja um blefe, né, Raí? Vamos ver. Tá vendo? Ele aqui passou aqui com a proteção no braço aqui. Se for um blefe, vai ser o blefe mais bem feito da história. Daqui a pouco, por volta das 6 horas da tarde, 6 e pouquinho, horário aqui em Lima, no Peru, 8 horas da noite, 8 e pouquinho no horário de Brasília, a delegação do Flamengo volta aqui pro hotel para essa concentração, para essa partida contra o Palmeiras, jogo tão importante, a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Então, ontem, Mendel, não sei se você acompanhou, mas a gente ontem falou sobre a promessa de proporção gigantesca favorável à torcida do Flamengo. A gente falou ontem em 80-20. Hoje a gente já tem informações de que os ingressos destinados diretamente à torcida do Flamengo estão esgotados, né? Atrás dos 2 gols, cada torcida vai ocupar um setor, 12.500 ingressos para cada setor.
o do Flamengo está esgotado, o do Palmeiras com 75% das vendas. Imagino que até sábado o setor do Palmeiras também esteja esgotado. Aí você me pergunta, Zé Elias, então como é que tá? Como é que vai ser 80-20? Ou como é que tá 80-20 e a promessa? É que na parte central do estádio a venda foi muito maior para a torcida do Flamengo. Então a gente vai ter, são 60 mil lugares, é isso? 55 mil, né? 54 mil. 54 mil, 49 mil vendidos. Desses 49 mil, você tira, 9 mil do Palmeiras, se são 75%, você tem 40 mil. Desses 40 mil, é muito possível que a torcida do Flamengo tenha consumido, tenha comprado a imensa maioria, né, Mendel? Essa informação que a gente tem, que a gente apurou aqui, é isso, dos 54 mil, 49 mil vendidos, como você disse, a parte atrás do gol, que é destinada apenas a torcedores do Flamengo, já esses 12.500 ingressos vendidos, ainda, como você frisou, ainda faltam ingressos do lado do Palmeiras, e do restante do ingresso, abriram agora recentemente mais 2 lotes de ingressos, e nesse setor misto, mais torcedores do Flamengo. Então, é difícil a gente saber exatamente a proporção, ainda tem muitos torcedores chegando aqui, ainda tem esses lotes de ingressos, né? Então a gente projetar, mas neste momento realmente o domínio é de torcedores do Flamengo e também caminhando pelas ruas aqui de Lima, nesse momento, mais torcedores do Flamengo. A gente viu a festa que a torcida do Flamengo fez aqui na chegada do ônibus ontem à noite, uma festa realmente, muitos torcedores, centenas e centenas de torcedores se aglomeraram aqui ao redor do hotel. Tem uma rua, porque o ônibus do Flamengo veio daquele lado, mas perdia de vista a torcida do Flamengo, então realmente muitos torcedores rubro-negros que vieram para cá, muitos que vieram do Acre. Esse é um detalhe interessante também, porque o pessoal do Acre atravessa a divisa e tem um voo que sai para Cusco e depois eles vêm para cá, alguns vieram de ônibus ali, atravessando a divisa, muitos torcedores, mas claro, de todas as regiões do Brasil, mas muitos torcedores mesmo do Flamengo aqui acompanhando a decisão da Libertadores. A gente acabou de acompanhar a imagem aérea de 4 anos atrás, do centenário, muito mais rubro-negros também do que torcedores do Palmeiras, mas não nessa diferença tão grande, né, Zé? Eu acho que a proporção, né, e aquilo que aconteceu com o Palmeiras na semifinal especialmente, eu acho que isso tirou um pouquinho o peso do acreditar, né, vamos dizer assim, dos seus torcedores, porque já vinha com 2 derrotas, né, uma frente ao Corinthians, do Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil. Os ânimos se acalmaram, as regiões onde ficam as torcidas são distantes, né? Tem a concentração da torcida do Flamengo que é mais para esse lado da cidade, a torcida do Palmeiras se concentra em outro lado. Existe um ponto também de encontro entre as duas torcidas, mas nesse momento realmente tranquilizou a situação, que a gente até vê, alguns torcedores do Palmeiras passam por aqui, durante o dia a gente viu, existe claro aquela provocação dos dois lados, mas tudo pelo menos por aqui bem tranquilo. Então no começo da semana a gente viu, né, algumas imagens de brigas, mas neste momento está tudo mais tranquilo. Agora tem que ver também no restante da semana, porque chegam os ônibus do Palmeiras, com torcedores do Palmeiras, a torcida organizada, também muitos torcedores do Flamengo chegando, também, claro, tem essa preocupação, e muito policiamento. Tenho visto, é um policiamento reforçadíssimo aqui da Polícia Peruana. Para onde você vai, tem carro de polícia, sempre onde tem aglomeração de torcida, eles estão de olho em tudo, muitas viaturas, o batalhão de choque está sempre presente aqui, então eles estão atentos. A gente torce para que não aconteça nada, nenhuma briga, nenhum confronto, nada de mais grave aqui entre as duas torcidas. Isso mesmo, amanhã teremos entrevistas do técnico Felipe Luiz e também do Arrascaeta. Hoje o treino foi fechado, o treino do Flamengo completamente fechado, e também não tivemos entrevistas. Amanhã, sim, teremos entrevistas do Flamengo. E um outro detalhe é o reconhecimento do gramado do palco da decisão. O Palmeiras optou por fazer esse reconhecimento do gramado às 3h30 da tarde, horário local, 5h30 da tarde, horário de Brasília. O Flamengo não vai fazer o reconhecimento de campo. Então, tem essa diferença também na logística das duas equipes, nos dias das entrevistas, quem faz reconhecimento de campo, quem não faz. Então, tem algumas diferenças na preparação para a decisão. O Flamengo não vai sequer ver o estado do gramado? Nem aquela pisadinha na grama vai rolar? Nem a pisadinha na grama de tênis, nem aquela caminhadinha para saber a situação
do gramado não vai ter. A gente recebeu essa programação que o Flamengo optou por não fazer o reconhecimento de campo do palco da decisão. Treina amanhã novamente no centro de treinamento da seleção peruana, como treinou em 2019, vai fazer esses 2 treinamentos lá e depois concentração total para a decisão da Conmebol Libertadores. Maravilha, Mendel. E aos supersticiosos torcedores do Flamengo, ontem o Mendel entrou em contato comigo à noite. Ele tinha falado na equipe F que o hotel em que estava hospedado o Flamengo, em que iria se hospedar, na verdade, porque o Flamengo ainda não tinha chegado, era o mesmo do River de 2019. Não é. Informaram errado ao Mendel, que fez essa correção para mim, pediu para eu falar aqui pro torcedor do Flamengo, os mais supersticiosos ficarem tranquilos. Não é por isso que o Flamengo vai perder a decisão de sábado. Fala, Mendel. Mas o hotel onde o Flamengo ficou em 2019 é o hotel usado pelo Palmeiras nessa então decisão. Não aliviou nada. Só o hotel do River Plate. Não aliviou nada. Mas esse não foi o hotel do River Plate, mas o hotel do Flamengo... É melhor essa informação não chegar até o Palmeiras, senão eles vão trocar lá, hein? Não, ao contrário. Quem define essa logística é a Conmebol. O Palmeiras está onde o Flamengo ficou, é isso? Exatamente. Eles vão querer ficar lá. Que ficou em outro hotel, não ficou nesse aqui. Equipe F direto de Lima, cara, vai matar outro essa ansiedade, cara. Meu Deus, parece que tá passando, parece que tá demorando mais ainda. Ai, final. Mas o Palmeiras, só o imponderável pode salvar ele, o acaso, o imprevisto. Só isso. Se não acontecer nada disso, o Flamengo vai ganhar. Vamos pra cima. Treino hoje do Flamengo. Treino lá, ó, fechado. Bom, tá bom. É isso aí. Não ia fugir disso aí, lógico. Hoje qual treino é aberto. E essa informação com o Pascoal. O Felipe Luiz não tinha visto por esse lado. O Felipe Luiz não perdeu uma final em que ele participou. Ponto pra gente. Tomara que continue assim. Que o cara tem uma pequena carreira, mas tem vários títulos. O cara é grande. É grande e tá no local certo, onde quer. Beleza? O vídeo é só. Se inscreva no canal ASRPA. Ative o sininho se gostou do vídeo. Compartilha, comenta e deixa seu like porque me ajuda demais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.